Muito bem, a França vai exigir a partir desta quarta-feira a apresentação do passaporte sanitário a todos os cidadãos que desejem frequentar cinemas, teatros, museus e demais espetáculos culturais e esportivos. Portanto, para frequentarem os ambientes de lazer, os franceses terão de mostrar uma prova de vacinação ou teste negativo para a Covid-19. O documento traz consigo um QR Code que, ao ser escaneado na entrada do estabelecimento, informa se a pessoa está completamente vacinada contra a doença causada pelo novo coronavírus, se teve Covid-19 nos últimos 6 meses ou se tem aí um teste negativo para o vírus realizado nas últimas 48 horas. Quero ouvi-la sobre esse tema, Ana Paula Henkel. Eu estava lendo aqui uma reportagem que saiu, né? Nós conversamos muito sobre o cantor Eric Clapton, né? O Fiuza até colocou muita luz nesse debate sobre o que o Eric Clapton passou depois que ele se vacinou, as reações gravíssimas, né, que ele teve, ele perdeu ali o movimento das mãos, né, como guitarrista durante quase 2 semanas, perdeu a audição de um ouvido também durante algumas semanas e se viu numa espiral do silêncio, né? Ele não podia falar sobre o que ele estava passando, porque existe esse movimento de que absolutamente todo mundo tem que vacinar, independentemente da sua idade, da sua condição, se você passou pela Covid ou não. E agora eu estava vendo aqui uma notícia que saiu na revista Rolling Stone, que o Eric Clapton disse que ele vai cancelar qualquer show nos estabelecimentos que obrigarem que as pessoas apresentem um passaporte ou prova de vacinação contra a Covid-19. Ou seja, e ele fala muito bem, né? O Eric Clapton fala muito bem nas entrevistas. Eu não sou anti-vacina, eu acho que a vacina funciona muito bem. E isso é um ponto importante, né? Mas nós temos que discutir exatamente a eficácia e para quais grupos nós precisamos conversar, que sejam vacinados, que sejam segregados. Há 2 dias, mais ou menos, o Dr. Zeballos, aí, grande médico nesse fronte todo contra esse vírus chinês maldito, ele publicou nas redes sociais dele uma recente pesquisa que foi concluída em Israel, de quem passou pela Covid, quem passou pela doença, agora já mostra uma proteção até 7 vezes maior do que qualquer vacina atual hoje produzida em qualquer lugar do mundo. Então, como que nós falaremos aí de ciência, se nós estamos debatendo, inclusive no Brasil, esse projeto aí de cunho bem fascistoide, de obrigação de vacinação, inclusive para aquelas pessoas que passaram pela Covid. E o doutor Zeballos aí mostrando, né, os estudos que quem passou pela Covid, os anticorpos podem inclusive ficar de 12 a 13 meses no organismo, sendo que as vacinas estão demonstrando uma eficácia bem mais curta, né, em relação a esse tempo. Então, a gente precisa... outra coisa no nosso radar, né, que a gente não pode parecer apenas um passaporte sanitário, mas, na verdade, é aquele pedacinho de liberdade que você dá para o Estado tomar conta e daqui a pouco o Estado está tomando conta da sua vida toda. Zé Maria, o passaporte sanitário pode ser implementado aqui no Brasil, Zé Maria? Não é uma boa notícia não, viu? O mundo inteiro, e veja bem, países democráticos como a França e outros exigindo aí essa prova ridícula de vacinação. Eu vou pegar aí, a Ana disse tudo, eu defendo vacinas, claro, acho que vacina é a única possibilidade de saída dessas crises, qualquer vacina é melhor do que nada, algumas com um tempo maior, outro menor de cobertura, mas enfim, não é esse o debate. O debate é a liberdade individual, a liberdade de vamos dizer, de se colocar à disposição de um tratamento que aqui no Brasil se tornou também obrigatório. Se não fosse o presidente Jair Bolsonaro em resistir e não aceitar essa ideia, olha, nós estaríamos num caminho até muito mais
e rigoroso, viu? Não fosse o presidente Jair Bolsonaro, estaríamos presos até hoje, desde o início, e teríamos ali a possibilidade da polícia ir atrás, segurando nosso braço e espetar a agulha de vacina. Eu defendo vacina, repito, acho que é a única possibilidade de saída. O que eu discuto é exatamente a obrigatoriedade. Não se pode. A nossa Constituição nos garante, em vários pontos, né, esta iniciativa de aceitar ou não. A liberdade que chega a tal ponto que você não pode nem mesmo criar provas contra você mesmo e nem fornecer material genético, por exemplo, para um tipo de julgamento ou mesmo para verificação de paternidade. Então, por que exigir de alguém um atestado de vacina? E é uma exigência. Com o sistema atual de comunicação, de inteligência artificial, esse tipo de cobrança pode ficar muito sério e pode crescer a ponto de você não fazer absolutamente nada. Um plano de saúde não te aceitar porque viu ali nos algoritmos que você não se vacinou, né? Augusto, a França está exigindo, então, a partir de hoje, o passaporte sanitário. Essa questão pode chegar aqui também ao Brasil, Augusto? É inteiramente inconstitucional, é uma violência, né? Vocês já resumiram o que eu penso e é o seguinte, como é que você vai fazer? Como é que você vai exigir um documento? Eu sou contra esse documento aí em qualquer circunstância. Mas vamos pegar um problema prático aqui. Vários países iniciaram a vacinação recentemente. Alguns nem isso. O Brasil, a vacinação avança, mas não se completou. E vai demorar algum tempo para que isso ocorra. Já estão falando em terceira vacina, vacinação anual antes de completar aqui no Brasil. Então, como é que faz? Quem não tem idade para ser, não chegou a parte da fila que ainda não chegou ao local, ao posto onde você pode se vacinar, essa não viaja, não entra na França, né, não pode circular por aí porque ainda não tomou vacina. Esse documento é uma arbitrariedade a mais, é mais uma intromissão indevida do Estado na nossa vida e deveria ser repelido por todos os democratas, aí, os que prezam a liberdade, para valer, né? Eu fecho esse tema com você, Cristina. Então, o Augusto falou em intromissão indevida na vida do Estado, na vida das pessoas, e aí me veio à cabeça a questão da febre amarela, especificamente, que é uma vacina que é bastante exigida no exterior, especialmente de brasileiros que querem viajar e especialmente de regiões do Brasil onde ainda há registros de febre amarela. Mas vejam como é diferente a discussão, e eu sei que os negacionistas dos problemas das vacinas de Covid ficam jogando esses temas aí, são cortinas de fumaça para prejudicar o debate. Vejam como é diferente. Existe uma vacina segura contra a febre amarela, que foi desenvolvida no tempo certo, pesquisada exaustivamente, que não pulou etapas e que foi fornecida pela ciência, pela melhor das ciências, para que toda a comunidade internacional tivesse segurança de que tomando essa vacina não iria contrair a própria doença, não iria ter outros problemas de saúde, às vezes muito mais graves do que a própria doença, e isso não está acontecendo com a Covid. Aí a gente ouve muito essa argumentação, mas a promotora Thaís Possati, a gestante que o Fiuza sempre lembra aqui, que carioca, né, que fluminense, que morreu grávida, morreu ela e morreu o bebê, foram duas vítimas da vacina. Foram pessoas, ela tomou a vacina, ela e o bebê morreram por causa da vacina da AstraZeneca, teve um efeito colateral ali, uma trombose que foi irreversível. Para ela, para a família dela, não era uma em 1 milhão, uma em 10 milhões, era a vida dela. Foi a vida dela que se perdeu. Para o Eric Clapton, outro que é sempre lembrado pelo Fiuza e foi lembrado pela Ana agora, não é 1 em 1 milhão, 1 em 100 mil. Ele perdeu os movimentos, ele teve problemas neurológicos por causa da vacina. Teve aquele outro caso muito triste daquela mãe americana, eu sei que o Pingos nos Is já mostrou também esse caso aqui, que foi, eu acho que é o Senado americano, se não me engano, com a filha em cadeira de rodas, a filha de 12 anos.
dizendo: a minha filha e os meus outros 2 filhos pediram para entrar no grupo de teste da vacina, porque eles queriam muito retomar a vida normal, voltar a se encontrar com os colegas, a ir para o colégio. Então, eles queriam muito participar do desenvolvimento. E essa mãe ainda diz chorando: eu e o meu marido somos pró-ciência. Nós estamos convictos de que fizemos o certo. Só que depois que ela tomou a vacina, ela foi tendo seríssimos problemas neurológicos até ficar em cadeira de roda. E a menina olha para a mãe ali, ela não consegue nem chorar. Ela está tão comprometida ali fisicamente, é muito triste. Então, é um caso em não sei quantos milhões, mas é o caso de uma família, de uma vida, que eventualmente vai passar anos, décadas em cadeira de rodas, a gente não sabe, por causa de uma vacina. Quem garante que essa menina ia algum dia contrair Covid? Uma menina de 12 anos. A gente sabe que os jovens são os que menos propensão têm a pegar, e se pegar, e menos propensão têm a ter a forma grave da doença. Então, essas coisas precisam ser discutidas. E aí um governo vem e impõe que você só pode ir e vir se você tiver um passaporte vacinal. Eu acho que os franceses estão dando uma belíssima resposta para esse governante que a gente já criticou aqui na rodada anterior sobre a honraria dada ao senador Randolph Rodrigues. Os franceses estão indo para a rua, estão promovendo aglomeração em plena pandemia para dizer: não, presidente Macron, nós não queremos isso, nós não concordamos com isso. E lembrando também ao presidente, assim como a gente sempre faz questão de lembrar aqui aos nossos representantes, que eles nos representam, mas quem comanda tudo é o povo.